Noite, pessoal. Então, vamos começar, né, o nosso encontro de hoje. Hoje a gente vai ter o prazer de estar recebendo aqui a Débora Costa. Débora Coelho Costa, né? Ela é fonoaudióloga, ela tem especialização em saúde da pessoa idosa pela UERJ, UFMA. É especialista também em fonoaudiologia hospitalar. E a Débora trabalha com idosos há muito tempo, a gente chegou a trabalhar junto uma época, ela tem uma experiência tanto em ambulatório, mas também em instituições de longa permanência. Isso. Então, acho que ela vai poder trazer bastante informações para a gente hoje sobre a fonoaudiologia, como é que ela pode contribuir, né, nessa época do envelhecimento. E o tema de hoje é alterações da deglutição, né, no envelhecimento, na saúde do idoso. Então, Débora, eu vou deixar a palavra com você, se você quiser falar um pouquinho assim da sua trajetória e depois quiser começar a conversar com a gente sobre o tema, fica à vontade. Tá certo. Boa noite a todos. Eu quero primeiro agradecer aí ao Mente Sênior pelo convite, pela oportunidade de estar aí um pouquinho trocando, né, algumas informações, falando um pouco aí da contribuição aí da fonoaudiologia. Então, eu só tenho a agradecer mesmo pela oportunidade desse espaço. Falando um pouquinho de mim, né, sou Débora Souza Coelho Costa, as pessoas costumam mais me chamar como Débora Coelho, geralmente conhece como a Débora Coelho, e eu me formei em 99, já tem aí um tempo, né, na Universidade Veiga de Almeida, e aí logo na sequência, lá na Veiga mesmo, eu fiz essa pós-graduação em fonoaudiologia hospitalar, e aí fiz estágio em alguns hospitais. Na época, ainda que estava terminando a faculdade, eu comecei a fazer um trabalho mais voltado aí para reabilitação, na parte neurológica, e aí depois eu conheci o caminho aí da gerontologia, e eu digo que é uma paixão, gosto muito assim de trabalhar, de navegar aí nesse meio, né? Gosto desse trabalho com idoso. E aí, na sequência, eu fiz essa especialização em saúde do idoso, que é a parceria aí da UERJ com a Universidade Federal do Maranhão. E hoje eu trabalho no município de Macaé, no programa de atenção integral à saúde do idoso e também no centro de reabilitação. Também trabalhei na instituição de longa permanência, e aí, nesse trabalho, a gente consegue trabalhar na parte aí, né, de estimulação das questões cognitivas, das alterações de fala e linguagem, e também nos aspectos relacionados aí à deglutição, que gera aí alguma preocupação em relação ao risco, né, das aspirações, das broncoaspirações. Então, principalmente na instituição de longa permanência, tinha assim, essa preocupação, era sim uma preocupação muito, muito grande em relação a essas questões aí da deglutição. Então, falando um pouquinho também da fonoaudiologia, é uma profissão da área de saúde, né, que pesquisa, estuda, avalia e trata, reabilita, né, as alterações da voz, da fala, da audição, da aprendizagem e da deglutição, né? E aí, pegando agora um pouquinho esse gancho da deglutição, que é o tema que nós, né, vamos abordar hoje, que seria as alterações da deglutição no idoso, né, e as contribuições da fonoaudiologia, eu queria saber, assim, dos senhores, se vocês, né, já ouviram falar na presbifagia e na disfagia. Nós temos aí essas alterações. A primeira, a presbifagia, eu vou falar difagia e a questão da deglutição, então ela seria uma alteração fisiológica,
ela vem a se dar, né, devido ao próprio processo do envelhecimento. Já a disfagia, que nós vamos falar mais adiante, já seria uma alteração de deglutição, acarretando prejuízos maiores, né? A disfagia ela pode ser de leve, moderada, severa, podendo, em algumas ocasiões, até levar a pessoa a não conseguir, né, fazer alimentação exclusiva por via oral, mas, enquanto a primeira ela é basicamente assim, caracterizada pelo processo do envelhecimento, ela não chega a ser, ela não é uma doença, é uma alteração, né, da deglutição pelo processo do envelhecimento. A segunda, ela vem a ser também um sintoma, né, de um distúrbio da deglutição, mas geralmente associado a uma doença neurológica prévia. Então, vamos passar aqui para o nosso próximo slide, onde a gente fala aí direitinho aí do que vem a ser a presbifagia. Alguém já ouviu falar? Alguém já conhece esse termo? Então, não, né? Então, vamos lá. A presbifagia ela é uma alteração do mecanismo da deglutição que é causada pela deterioração fisiológica das fibras nervosas, musculares e que estão sadias. Então, não existe doença, não tem... É o idoso são, sadio, com a sua estrutura normal, pode apresentar presbifagia. Por quê? Porque o envelhecimento ele não chega igual para todo mundo, não é? Cada organismo é único, né? E quando a gente fala de saúde, a gente nunca tem uma conta exata. Então, nós envelhecemos de forma diferenciada. Então, uns apresentam dificuldades para ouvir, outros apresentam a dificuldade para deglutir, né? Então, a pré-fagia, ela vem aí desse processo natural do envelhecimento, que ela não está associada a nenhuma doença, mas o idoso que tem essa predisposição a desenvolver uma presbifagia, ele também está mais propenso a desenvolver uma disfagia. Então, é como se toda essa musculatura do aparelho, né, oromiofuncional, toda essa questão oromiofuncional do aparelho estomatognático, assim, lábios, bochechas, palato duro, mole, arcada superior, arcada inferior, como se toda essa estrutura fosse tendo alteração mesmo, né? Alterações aí do envelhecimento, elas vão ficando com menos mobilidade, elas vão ficando com tônus diferenciado, e aí esse engolir começa a ser um pouco mais difícil. Então, a gente às vezes faz ali a ginástica com o corpo, essa parte oromiofuncional também, ela vai perdendo mesmo essa mobilidade. Então, daí a presbifagia, certo? E aí a gente passando aqui, um pouquinho aqui para o próximo, o que a gente pode observar em relação aí à presbifagia, né? Esse idoso usa prótese, o porquê da prótese? De repente, essa prótese ela está mal adaptada, ela está frouxa, aí na hora que o idoso vai comer, ela está frouxa, o alimento entra entre a prótese e o palato duro, fica ali nesse meio, e aí pode acarretar esse desconforto. Eu não sei se eu me preocupo com o alimento que está ali, ou se eu firmo a prótese que está caindo. Então, esse é um ponto, a gente observar se a prótese, né, se a dentadura está bem fixa. A ausência de elementos dentários. Então, eu perdi um dente, precisei tirar outro, e aí eu tirei vários dentes, eu não tenho nenhum dente na arcada inferior, só tem arcada superior, então eu não consigo triturar, morder e triturar bem esse alimento, e aí eu acabo fazendo a deglutição com o alimento um pouco mais inteiro, e aí a gente começa a observar também que alguns idosos começam a perceber as dificuldades
mas às vezes não fala ou não chega realmente a entender o que está acontecendo e começa, como que de uma forma automática, a alterar a consistência desse alimento. Então, a gente às vezes escuta idoso são, sadio, robusto, falando: eu antes comia isso, hoje eu já não como mais. Antes eu comia assim, hoje eu já não como mais. A gente começa a perceber que aquele prato que tinha alimentos mais consistentes, mais durinhos, eles começam a ficar um pouco mais amolecidos. E aí também a gente observa assim, presença de tosses, pigarros, alguns engasgos na hora da refeição. Começa parece que o bolo alimentar, a comida está aqui e não desce, está querendo voltar a comida, e aí tem essa dificuldade para mastigar determinados alimentos. Então, são relatos, são situações que a gente observa no idoso, são sem histórico neurológico nenhum, e que às vezes sinaliza para nós, fonoaudiólogos, né, essa dificuldade. Eu como de tudo, eu faço tudo, mas às vezes tem determinada coisa que eu vou comer que parece que está voltando, que eu sinto um desconforto, a comida parece que não desce, ou então tem sempre aquela tossezinha, então eu preciso tomar alguma coisa para ajudar a descer. A gente ouve alguns relatos assim. E aí aqui a gente começa a ver, deixa eu descer um pouco aqui. Vamos ver aqui. E aí, o que fazer quando esses sinais, né, começarem a aparecer? Primeiro, assim, alimentar-se bem é uma orientação, é uma prática que devemos ter, né, sempre. Uma boa alimentação, quando eu digo ali segurança ao deglutir, seria eu não preciso comer rápido. Então, uma boa mastigação, triturar bem os alimentos, ter carinho com aquele alimento e mastigar e degustar de fato. Sentir aquela consistência, sentir o que está sendo oferecido. Um exemplo muito bom de se falar é a água. Eu não preciso beber água quando eu sinto sede. Eu cheguei da rua, estou com muita sede, vou pegar aquele copo, vou virar de uma vez só. Aí, se eu já tenho um processo ali, que a minha musculatura já está apresentando alguma dificuldade pelo próprio envelhecimento, e eu viro aquele copo de água com muita pressa, o risco que eu tenho de engasgar é maior. Então, eu engoli. O alimento, o líquido, no caso, desce, mas quando o líquido desce, ele tem dois caminhos. Ou ele vai pegar a via de digestão, né? Que ele vai sair ali da boca, faringe, esôfago e estômago, ou ele vai atingir a via de respiração. E aí, quando atinge a via de respiração, é o que a gente literalmente fala assim, caiu no goto. Aí a gente chega a lacrimejar, né? Porque alguma coisa veio para a via de respiração, atingiu ali a altura de prega vocal, como um mecanismo de defesa, ela fecha para o alimento não passar para alvéolo, brônquio e pulmão, no caso, brônquios e pulmões, mas irritou. Então, daí eu tuço. Né? Então, a segurança ao deglutir, beber a água em pequenos goles, com calma, com tranquilidade, a refeição também, aquele momento ali sagrado, um momento tranquilo, evitar muitas distrações, né? Comer, rir, falar ao mesmo tempo, porque aí numa distração a gente pode também engasgar, variar as texturas, né? As texturas dos alimentos. Agora, hoje, o tempo está um pouco mais fresco, então é gostoso no friozinho, o tempo mais fresco, uma sopa, um caldo, né? Vamos tomar um caldo de manhã, um mingau, é saboroso, é gostoso, bacana, legítimo, mas eu não posso sempre criar uma desculpa, uma rotina para ir sempre alterando essa consistência para uma consistência mais macia.
Ah, hoje porque está frio, eu vou tomar um caldinho. Ah, amanhã porque sobrou o caldinho de ontem. Depois, porque eu estou com pressa. Não, a gente tem que variar as texturas. Eu tomo o meu caldo, eu como um mingau, mas eu também vou comer coisas com mais consistência, coisas mais firmes, que não necessariamente precisam ser secas. Alimento seco demais dificulta a deglutição e favorece os engasgos. Não precisa ser o alimento, aquela comida muito seca. A comida pode ser umidificada, mas com pedaços, para eu trabalhar essa musculatura. Quando eu mastigo, eu trabalho toda essa musculatura desse aparelho aqui de deglutição. Né? Eu colaboro com toda essa sinergia da deglutição quando eu trabalho as texturas diferenciadas, quando eu mastigo bem o alimento, quando eu troco de uma consistência para outra, eu estou estimulando tanto a musculatura quanto mandando um impulso também para o meu cérebro. Fica atento aí, está recebendo aí, olha, tem gostos diferentes, tem texturas diferentes. Isso é um estímulo. O nosso corpo é uma máquina. E como toda máquina, se a gente cair no desuso, ela vai parar, ela vai gritar ali de alguma forma, né? Vai dar aí sinal de que algo não está bacana. Então, a gente tem que estimular a nossa musculatura, falar bem, articular bem as palavras. Olha, quando eu articulo, quando eu estou falando, olha quantos músculos eu envolvo. Quando eu como, quando eu mastigo, eu faço esse processo. Eu preciso da força aqui do músculo do lábio, do orbicular, para o alimento não cair, para fazer o vedamento labial, o alimento não cair da boca. Eu preciso da musculatura da língua funcionando para ajudar esse alimento a ser impulsionado para trás e dali eu ir passando para as outras fases da deglutição. Então, no início, a deglutição, ela é voluntária, ela depende ali da gente. Eu faço a varredura do alimento ali no talher, ou eu levo o alimento até a boca, eu vou morder, eu vou mastigar. Depois, a partir de um certo momento, ela já é involuntária. A gente já dispara o reflexo da deglutição e a gente já não tem mais o controle. Mas isso que depende do nosso controle, a gente tem que pegar bem, ter calma, estimular o olfato, cheirar o alimento. Quem aqui nunca sentiu assim, a vizinha fazendo, nossa, tem alguém cozinhando aí um feijão, está temperando um feijãozinho, olha que chega, está dando água na boca. A gente já começa a salivar, não é? A gente sente um cheiro bom, já aguça a nossa vontade, a gente já aumenta ali a nossa saliva, a gente já aumenta o número de deglutições. Então, o estímulo do olfato é muito bacana. O café, até quem não gosta de café, mas não pode negar que o cheiro vai longe. A gente sente aquele cheiro do café. E aí, para quem gosta, nossa, me dá uma vontade de tomar um café. Então, o quão o olfato é importante de ser estimulado. E aí também eu coloquei ali manter, né, a boa saúde bucal, que é essa questão até, está sem dente, o dente está mole, a raiz está ruim, está doendo. Eu vi na outra semana também, tivemos aí a participação da colega dentista falando da importância da saúde bucal, e é muito importante também, porque se eu não tenho os dentes direitos, se eu tenho afta, se eu tenho algo ali me incomodando, eu também não consigo comer bem. Então, quando a gente fala de presbifagia, que seria essa alteração da deglutição aí, que é fisiológica do envelhecimento, a gente se atenta a essas questões, observa, orienta, pede para o idoso ter cuidado, ter atenção a todas essas questões, fazer algumas modificações, né, em alguns hábitos alimentares ou em algumas condutas mesmo do dia a dia aí relacionada a toda essa questão oromiofascial, e aí esperamos que haja, né, uma melhora, uma diminuição aí dessa queixa. Né? E no caso de uma persistência, de um sintoma, né, desse desconforto, é sempre procurar a orientação adequada com o profissional fonoaudiólogo, né, que está habilitado para essas questões aí das alterações da deglutição. Então, a gente pode agora aqui, vamos falar um pouquinho
dessa daqui. Agora, a gente tem aí a disfagia. Aí, o prefixo dis, do distúrbio, propriamente dito, e aí a fagia, que seria aí da deglutição. A disfagia não necessariamente ocorre só em idosos. Ela pode ocorrer nas mais variadas idades, no idoso também. Então, o que vem a ser aí a disfagia? Diferente da presbifagia, que seria o envelhecimento, o processo natural do envelhecimento, a disfagia, não, ela já se mostra como um distúrbio mais característico, né? Um distúrbio aí que é uma dificuldade mesmo na coordenação aí dos movimentos da deglutição, que pode ocorrer em diferentes fases da vida, conforme eu já falei, especialmente em idosos, quando começa a somar comorbidades, um quadro de AVC, um quadro de alguma outra doença neurodegenerativa, né? Aquele que já vinha apresentando a presbifagia e aí não sanou essa dificuldade e essa situação veio se agravando mais com a idade. Então, a disfagia ela pode ocorrer de forma imprecisa ou lenta para as consistências líquidas, pastosas, que nós chamamos aí das semilíquidas, ou as sólidas, ou em todas elas, inclusive com a saliva, porque a gente se conhece alguém que passa por algum distúrbio de deglutição, a gente já pode ter escutado alguém falar assim, mas eu engasgo até com a saliva, porque a gente engole a saliva. Então, se tudo aquilo que a gente engole é passível da gente engasgar. E a saliva, ela também não tem peso, né? Ela não tem o sabor, não tem o paladar. Então, às vezes, o idoso ou uma pessoa que vem a ser acometido de alguma outra doença, ela não percebe nem que está juntando aquele montão de saliva. E quando aquela saliva desce às vezes num volume maior e a pessoa engasga. E aí também os líquidos, as pessoas às vezes falam assim, quando eu trabalhava lá na ILPI, né, na Instituição de Longa Permanência, a gente ouvia as pessoas falarem, mas eu dei só uma aguazinha para seu fulano, mas só uma aguazinha, eu estou vendo aí a Dona Marília tomando um pouquinho d'água, isso aí, hidratando a prega vocal, muito bem, isso mesmo, tomando engoles, isso aí, Dona Marília. Então, só uma aguazinha, vamos parar aí, Dona Marília está com um copo d'água na mão, pode, né, perceber e a gente fazer essa análise. A água, por ser líquida, rala demais, ela exige um controle oral muito bom. Se eu não tenho os meus lábios, orbicular, se eu não tenho aqui toda essa musculatura oromiofascial adequada, ela escorre sem eu ter esse controle. Então, quando ela escorre, ela pode sair pelo nariz, se eu engasgar, eu tuço, aquilo pode subir, pode sair pelo nariz, ou ela pode cair da boca, ou quando ela escorre e desce sem eu ter um controle, ela pode atingir via de respiração e eu broncoaspirar, aspirar esse líquido para o pulmão. Então, a água, ela é uma consistência que a gente tem que ter um cuidado muito grande, justamente por ela exigir um controle oral maior, né? E aí, conforme aqui eu venho falando, a disfagia ela é uma dificuldade na passagem do alimento ou da saliva, né, que está desde ali da cavidade bucal até chegar ao estômago. Então, às vezes, a pessoa engoliu, abre a boca, não tem nada na boca. Não tem nada, mas a pessoa está engasgando, está engasgada, está tossindo. A boca não tem nada, mas o alimento está preso aqui nesse caminho. No segmento ali da faringe, o segmento faringo-esofágico, né, que vai levar esse alimento até o estômago. Então, às vezes, o alimento está preso, a boca não tem nada, mas o alimento está aqui. E aí a pessoa engasga, porque esse alimento ele não fez essa deglutição, não foi eficiente, como se fosse um tubo. A boca fechou, o que estava aqui nesse tubo desceu e chegou nesse tubo.
aí esse tubo tem que fazer força para empurrar para baixo, né? Se essa força e se essa pressão não foi adequada, o alimento parou no meio do caminho, e aí ele incomoda. Ou, se às vezes ele não chega a incomodar, em momentos que a pessoa nem está mais pensando que comeu nada, tempos depois aquele alimento desce e a pessoa engasga. Então, a disfagia, ela vem a ser uma questão bem, assim, bem importante, né, para a gente observar. E aí vamos ver aqui as principais causas da disfagia. Conforme eu já falei aqui, né, tem várias, mas as mais frequentes, temos aqui o AVE ou AVC, acidente vascular encefálico, acidente vascular cerebral, o popular derrame que as pessoas falam, né? Os traumatismos crânioencefálicos, as doenças neurodegenerativas, sejam as escleroses, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, as doenças de Alzheimer, né, as demências, de um modo geral, Alzheimer, a doença de Parkinson, ali a distrofia muscular, que vai dar aí essa alteração aí toda aí da parte muscular, miastenia graves, tá? Um tipo de desartria, a musculatura vai ficando mais flácida. A gente tem aí também, muito importante, o câncer de cabeça e pescoço, porque, né, nessa região, o tumor nessa região, dependendo aí de cabeça, ele vai comprimir estruturas pares cranianos, estruturas nervosas ali, que mandam um impulso nervoso ali para a deglutição. E na região de pescoço, dependendo do tamanho de tumor, ela vai fazendo uma obstrução mecânica, né? O alimento não consegue passar, porque ele vai comprimindo, e até mesmo os processos mesmo de radioterapia, de quimioterapia também, que vem causando prejuízo também, né? Esses tratamentos, aí a pessoa, de um modo geral, né, ela vai ter diminuição da saliva. Se eu não tenho saliva, se a boca é seca, eu não tenho saliva, eu tenho mais dificuldade em triturar esse alimento na boca, em fazer aquela massa, em fazer o bolo alimentar, propriamente dito, que a gente chama, que a gente vai mastigando, preparando esse alimento. Ele vai deixando de ser inteiro e vai formando aquela massinha, aquele bolo. Depois que ele está pronto, eu vou, né, preparo aí todo e segue o processo da deglutição. Então, a saliva, ela resseca, as mucosas ficam mais ressecadas, então a pessoa tem mais dificuldade em fazer esse processo aí de preparar o bolo para deglutir. Então, aí nós temos algumas das causas, né, da disfagia, e vamos falar aqui das consequências da disfagia em idosos. Então, veja bem, eu coloquei aí a deficiência nutricional e a desidratação. Lá na presbifagia, a primeira lá que eu falei, que é do processo natural do envelhecimento, o idoso tem esse desconforto, ele altera um pouco a consistência, vai mudando. Às vezes, conforme eu falei, é uma mudança até involuntária, eu vou automaticamente mudando, nem percebo que eu mudei aquela consistência. Já na disfagia, o idoso, né, agora falando especificamente do idoso, já começa a ter uma deficiência nutricional. Ele já começa a ficar desnutrido, tão grande é a dificuldade que ele tem em engolir. E aí temos também a desidratação, não consegue beber água. Tem alguns idosos, muitos até, que já não gostam muito de beber água. Idoso sadio, robusto, já não gosta de água. Porque a água não tem gosto de nada, porque eu esqueço de beber água, já é uma luta para beber água. E aí imagina quando esse idoso começa a ter algum distúrbio de deglutição. Aí que ele não bebe água mesmo, aí ele desidrata. E aí, o que acontece quando o idoso desidrata? Ele desorienta. E aí ele desorientou, aí a gente começa a pensar ali, bom, se tem alguma patologia surgindo, às vezes é uma desidratação. Ele tem pouco líquido, ele não está se hidratando bem e ele vai desorientar. Então,
quando o idoso começa a ter uma deficiência nutricional e uma desidratação, já é sintoma de uma disfagia, certo? E aí a gente tem um risco de aspiração, de broncoaspiração mais iminente, levando a pneumonia de repetição. Por quê, né? A pneumonia de repetição? Porque constantemente alimento, seja líquido, seja saliva, seja comida, indo para o pulmão, eu vou sobrecarregando, eu vou encharcando esse pulmão, porque o pulmão ele é lugar de ar, ele não é lugar para ter comida. Então, eu faço a pneumonia por broncoaspiração. Então, existe, a gente quando fala em pneumonia, pensa no resfriado mal curado, maltratado, mal curado, a friagem, a gente tem a pneumonia que não está relacionada ao resfriado, certo? Seria a pneumonia por broncoaspiração, o alimento que foi ali para o pulmão. E aí, a gente observa a perda do prazer de se alimentar. Então, vocês concordam comigo que a mesa ela é muito sociável? Você sentar à mesa com seus familiares, seus filhos, seus netos, genros, noras, com os amigos, você ir a um restaurante, ir a uma festa de família, se sentar à mesa é muito sociável. É uma coisa que vem dentro do nosso cotidiano. Agora a gente já vem sofrendo com essas questões do isolamento, a gente não pode partilhar tanto desses momentos, né? A gente fica mais restrito ao nosso núcleo ali, né? De dentro de casa mesmo, a gente já sente. Então, você imagina quando o idoso, fora a pandemia, que tem lá a sua vida social, e ele vai fazer uma refeição e ele começa a tossir. As pessoas olham, reparam o que o idoso faz, automaticamente ele se isola. Ele começa a não querer comer mais, ele come antes ou depois de sair e diz que ele já comeu, ele não quer mais participar, ele diz que ele não pode ir, e aí ele começa a ficar depressivo, ele começa a gerar um quadro de ansiedade, uma série de outras questões que os distúrbios da deglutição podem acarretar na vida da gente, além das questões aí relacionadas à nutrição mesmo, à hidratação, ao risco de internação, não também tem essas questões aí do isolamento social, da depressão, da ansiedade, porque ele se exclui daquele ambiente social que ele vive. Então, é algo assim que a gente tem que olhar com muito carinho, porque a gente fala de um dos maiores prazeres da vida, né, que a gente tem. Comer é muito bom. Comer é algo assim, você poder comer aquilo que você tem vontade, você sentir prazer em comer, comer com segurança é muito gostoso. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de trabalhar com essa área também, porque é um dos maiores prazeres da vida que a gente tem, é poder comer, né? Poder participar desse ambiente social. E aí, quando eu tenho todo esse aspecto social, eu não deixo de estar trabalhando a parte cognitiva, porque ali tem as conversas, as lembranças, as memórias, as associações de ideia, é uma coisinha puxando a outra, né? Então, eu tenho aqui agora, só para ilustrar para vocês, eu acho lindo esse slide, a gente tem aqui, olha, aqui, eu não sei se dá para ver, se eu consigo mostrar para vocês, mas eu tenho aqui a língua, vocês conseguem ver a língua assim? Então, você movimentar o mouse, a gente consegue ver, Débora. Eu não, peraí, deixa eu ver aqui. Aqui. Eu estou vendo. Isso aí. Então, a língua, tá certo? Vocês aí estão vendo aqui a estrutura da língua, né? Então, é uma foto assim de perfil, né? Da gente, assim. Então, aqui seria, ó, a gente tem os dentes, né? Os lábios, aí aqui os dentes, aí a língua, né? O alimento vai entrar e aí ele vai ser impulsionado aqui para trás, né? Quando a gente engaja, o alimento, no caso, ó, ele tem que passar aqui, assim, ó, está certinho. Quando a pessoa engasga, existe um exame chamado videofluoroscopia da deglutição, a gente vê, como se fosse um raio-x em movimento, né? Aí a gente vê o alimento parando aqui, ó, ele começa a entrar aqui, ele não faz essa passagem direitinho. Aí aqui, só mostrando
todo esse trato aí, né, da faringe, aí, do alimento, que no caso o caminho, né, que o alimento percorre. Eu acho muito bonito esse slide, então só para ilustrar aí um pouquinho para os senhores. Aqui a gente tem agora os sinais e sintomas da disfagia, né? Então vamos pensar assim, para a presbifagia, a gente tem alguns desses sintomas numa maneira não tão característica, não tão evidenciada, que nem temos aí, né? Tão intensa. Então, olha, a hesitação ou a inabilidade para deglutir, essa sensação de bolo, né, e dor nessa região mais baixa da faringe, tosse durante ou depois de engolir, da refeição. Já acabou de comer, já tem meia hora. Mas lembra que eu falei, o alimento ele pode não estar na boca mais, mas ele está aqui, nesse caminho. Então, meia hora depois, está lá engasgando, porque foi aquela hora ali que, de repente, o alimento desceu. E aí, quando desceu, não atingiu a via de digestão, né, que era a que a gente esperava. Então, aí a gente tem a voz molhada após a deglutição. A gente sente, parece que aquela voz está encharcada mesmo. A voz muda, aquela voz parece que está afogada. Você sente a voz ficar mais úmida, mais molhada mesmo, encharcada. Não é a voz de antes de começar a comer. E aí... Oi? Alguém chamou? Que é só o áudio aberto de uma aluna, não é pergunta, não. Tá certo, tá certo. E aí, os pigarros, né? Um pigarro frequente, a perda de peso. Se eu não como direito, se eu não como a quantidade que eu preciso, eu vou perder peso. E também essa questão, se eu coloco uma comida ali, o prato ali de comida, e eu começo a cansar na hora da comida, né? Eu começo a comer bem e aí aquilo vai me cansando, porque me demanda uma atenção, um esforço de toda aquela musculatura, e aí eu canso, aí aquela comida vai levando um tempão para acabar com aquele prato de comida. Fica toda a vida comendo ali, o gasto de energia é muito maior do que o ganho de caloria. Então, nós da fonoaudiologia trabalhamos muito em parceria com a nutrição, que aí a gente fala assim, olha, amiga nutricionista, seu fulano de tal, ele consegue comer bem, com segurança, tantas colheradas, até ali a gente consegue manter. Depois disso, ele já cansa, ele já tem o risco de engasgar, de broncoaspirar. Aí a gente consegue manter a alimentação toda pela boca, toda por via oral, com ele comendo essa quantidade, até então é o que a gente consegue. Aí a nutrição vai ver, vamos suplementar, vamos dar um suplemento disso, vamos fazer aquilo. Então, a gente trabalha muito na parceria, porque se a gente não tem essa parceria, a gente quer que o idoso coma aquele prato todo, porque ele antes comia aquilo todo, se ele comer pouco, ele vai ficar fraco, mas ele vai se cansar tanto que o que ele vai ganhar ali de caloria não vai compensar a energia que ele gastou. Então, daí que a gente precisa dessa parceria, porque, fono, se ele só pode comer, sei lá, tantos gramas, já vou passar a vitamina, 100 ml, mas aí eu vou suplementar, vamos botar um suplemento tal, que aí aquela quantidade ali vai estar com o que ele precisa para se manter nutrido, né? Então, se o idoso não tem nenhum desse acompanhamento, a gente começa a ver que ele está perdendo muito peso, não está conseguindo comer direito, opa, não está legal, tem que buscar uma orientação, buscar ajuda. As pneumonias de repetição, imagina, na pessoa jovem, um quadro infeccioso, uma pneumonia, já deixa o jovem prostrado, imagina o idoso, vai ficar mais prostrado ainda, vai diminuir a sua mobilidade, a sua motilidade pulmonar, já vai movimentar menos, então... Pneumonia no idoso sempre um momento assim de muita atenção, né? De um momento de muito cuidado. Precisamos fazer de tudo para que não chegue, né, a essa situação. Os engasgos, né, durante também a alimentação, a saliva, a perda de saliva pela boca, então não consigo mastigar, a musculatura já não responde tão bem, a postura às vezes já é essa daqui,
não consegue mais sustentar o tronco, então, com essa postura aqui mais caída, então a tendência da saliva começar a escapar, né, pela boca, escape pelas comissuras aí labiais, a intolerância para os sólidos, para os líquidos, às vezes aquela necessidade da comida sempre mais amolecida, então a necessidade também de ingerir líquidos após os alimentos sólidos para ajudar a descer, e isso é uma questão aí de nos deixar preocupados, porque se a pessoa já está com dificuldade de engolir aquilo ali que ele botou na boca, né? A musculatura já não obedece, eu já não consigo trabalhar ali para esse complexo aí, essa sinergia aí, essa biomecânica da deglutição já não ocorre tão bem, aí eu vou lá, vou beber uma água em cima, o que acontece? Eu engasgo mais ainda a pessoa, porque ela colocou mais alimento em cima, ela não estava dando conta daquele. Aí ela joga outro para engolir, misturou outra consistência ao mesmo tempo, ela não sabe se dá conta daquilo, que é aquele pedaço, aquelas coisas mais sólidas ali que ela estava na boca, e jogou o líquido junto, que ela tem que controlar para aquilo não cair, então a pessoa vai lá e engaja. Então, não seria também... ela sente essa necessidade de beber algo, mas não seria uma opção muito bacana de se tomar justamente por isso. A gente observa ali as alterações do ritmo respiratório, né? Fica cansado, aquela respiração mais ofegante, altera, até a gente tem aquele oxímetrozinho de dedo, né? A gente vê ali que muda os batimentos cardíacos, muda a saturação, tem uma queda ali da saturação, altera os batimentos cardíacos. A gente, às vezes, observa soluço e as extremidades, a cianose das extremidades, o lábio começa a ficar roxo. Às vezes, a pessoa começa a lacrimejar porque ela está engasgando e ninguém se deu conta, ela tem que comer, toma, enche a boca, vai. Então, são alguns sinais que a gente observa, né? Às vezes o lábio começa a ficar roxo, mesmo está faltando ar, porque quando vai para o pulmão, aquilo me impede de respirar, né? Então está faltando ar, começa a ficar cianótico, começa a ficar roxo. E aí aqui, uma figura para ilustrar também, a gente deseja um prato assim, né? Uma dieta branda, né? O caroço do feijão, o grão do arroz, ali a salada, a verdura, a parte da proteína, vai com a cebola ali, né? Meio que caramelizada ali por cima. Um prato colorido, diversificado, é o que a gente deseja, mas às vezes nem sempre é possível, e aí a gente... Em algumas ocasiões é necessário a alteração da consistência, mas ainda assim, quando se altera a consistência, a gente sugere, conforme vocês podem ver aqui, é uma dieta toda na semilíquida ou pastosa, né, como preferirem, mas está arrumadinha, não está aquela sopa, aquilo tudo misturado, porque a gente come com os olhos. A gente precisa daquele prato também bonito. Se eu olho aquela comida feia, às vezes a comida é gostosa, mas se a gente vê que isso aí não está com a cara boa, não. Aí a gente nem quer experimentar, porque a aparência não está legal. Agora, quando eu vejo um prato bonito, arrumado, às vezes o gosto nem é tão maravilhoso, mas aquilo me apetece, só em eu ver que está bonito. Nossa, então a gente fala assim, eu como com os olhos, né? A gente come com os olhos também. Então, quando é necessário alterar a consistência, que seja uma consistência aí, bonita, né? Arrumadinha. E no sinal também de qualquer dúvida, de qualquer dificuldade, procure sempre alguém da fonoaudiologia. Nós gostamos de falar, nós gostamos de trabalhar com os idosos, nós achamos assim a terceira idade algo assim de verdade incrível, porque são pessoas com uma vasta experiência de vida, então nós acreditamos que tudo é troca, ninguém sabe tudo sempre, sempre temos muito para aprender, muito para trocar. Então, procurem, qualquer sinal, procure alguém da fonoaudiologia que trabalhe aí, quando for assunto relacionado à deglutição, procure um profissional que trabalhe com os aspectos ligados aí às alterações da deglutição, para a gente poder manter uma alimentação por via oral com segurança, com prazer.
para finalizar aqui, eu deixo aí o meu muito obrigada, o meu agradecimento, e dizendo que a alimentação é, antes de tudo, um ato de prazer e amor. Então, a gente prepara, ó, quem aí tem neto já, né? Que prazer que uma avó tem de preparar alguma coisinha para o neto. Às vezes não gosta de cozinhar, mas para o neto eu quero, né, quer fazer aquilo bonito, que seja um lanche. Às vezes não é, não, a vovó não sabe cozinhar, a vovó hoje não está com vontade, mas geralmente vó sabe cozinhar. Geralmente comida de vó, todo neto gosta. Então, a gente tem, a alimentação sempre vai ser um ato de prazer e de amor. Então, muito obrigada, mais uma vez agradeço aí a atenção de todos, agradeço a oportunidade. Se vocês quiserem perguntar aí alguma coisa, estou aqui à disposição.